Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 332 entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não gosta muito de experimentar as coisas, não, fala a verdade. Eu experimento sim, mas tem coisa cabulosa que não dá pra experimentar, né, amor? Olha, eu sou mais corajoso que você pra experimentar, fala aí. É verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o iniciante do Podcastirmãos.com, Lucas Ferraz. E, gente, eu só trouxe o Lucas pra gravar com a gente pra ele discordar de mim, porque ele discorda comigo em tudo. É Lucas Ferraz, mas pra gente é Luquinhas. É o gente. Luquinhas da galera. E aí, galera, que honra finalmente fazer esse negócio aqui que se chama Irmãos.com. Eu sou o Lucas Ferraz, conhecido como Luquinhas por alguns, Ferraz por outros. Eu acho que ele não quer ser chamado de Luquinhas. Cada lugar me chama de um jeito diferente. As minas te chamam de quê? Às vezes me chama de amor. Não, tem na minha família me chamam de Cuca. Bom, e eu estou aqui com o meu amigo Jonatas, mais conhecido como Joe, um cara que experimenta bastante, porque ele é... Porque, afinal de contas, ele é designer. Então, um designer tem que experimentar um pouquinho de tudo, né não, Joe? Essa gostei. Tem que estar com a cabeça cheia o designer, né? Tem que experimentar Sempre bastante cheia, coisa. sempre cheia. Galera, que prazer. Sou o Jonathan, conhecido como Joe. E antes de tudo, mãe, tô no irmão.com, irmãos.com. Que felicidade tá aqui. Filma eu. Filma eu. E eu tô com o Paulinho. É o cara que mais gosta de Star Wars que eu já conheci na vida. Olha isso. E não tenho como falar outra coisa. Muito Boa. bom! E a gente tá aqui, Luquinhas e John. Você falou Jonathan. Jonatas. É Jonathan. A gente precisa descobrir. Vamos chamar só de Joe, tá bom, É, né? difícil, Joe, melhor, né, melhor. Tá Mas bom. é com Ah, J, não com D, Jonathan. tá? Gente, é um nome Jonathan? ofense. É J-H-O, Natan. E o Natan com TH também, né? Não, Natan é normal. Chega de H, só um H. Sempre foi o 2H. E olha só, eles fazem parte também do Vocari. Nós não estamos no Vocari, mas estamos no aquecimento pro Vocari desse ano. E são caras que já experimentaram muita coisa na vida, assim como nós. E nós estamos falando de experiências profissionais. Sim, né? Vamos No caso, deixar claro. E importante. comida esquisita também, deve ter experimentado. É, a gente vai contar nossas histórias de experimentações, vamos discutir sobre tradicionalismo e novas experiências. Como a gente vai chamar o programa? Experiências alternativas. Permita-se, é isso? Vixe. Ai, nunca nem vi. Só deixar uma coisa bem clara aqui. O jeito que o Paulinho tá falando parece que a gente é velho, né? Mas na verdade, nós somos pãozinho de hoje. Eu tenho 19 anos. Pãozinho de hoje? Pãozinho de hoje. Minha mãe fala pãozinho. Não, de hoje. Pãozinho fresco. Eu tenho apenas 26 anos, pessoal. Eu experimentei bastante coisa na vida, mas... E você, Joe? Eu Quantos tenho anos? 24. Olha aí, não tenho vergonha de falar, né? Pãozinho de hoje. Beleza, gente, estamos aqui para falar de novas experiências, mas antes vamos discutir um pouquinho por que a gente tá falando sobre isso, né? Porque a gente não tinha outro tema melhor, não? Não, Também não tinha convidados melhores, não. porque a gente tava cansado de ter uma cabeça. É uma união de coisas. Afinal, estávamos aqui conversando sobre o Vocari e por que não gravar um podcast, não é? né? Exatamente, a gente Já não tamo perde a aqui. oportunidade, é. E assim, a gente também quer experimentar, vamos experimentar um novo formato, um novo modelo de programa, não? Não. Mas vamos falar sobre a importância de você experimentar, como não, coisas novas na sua vida. É, experimentar novas experiências, conhecer outras coisas, ir pra encontros, conhecer outras igrejas. Olha que polêmico isso, polêmico. Principalmente Polêmica. solteiros, né? É bom, é bom. Pois é, já me deram esse conselho várias vezes já. E até, né? Ainda não resolveu, não. Vai em acampamento, Luquinha. Acampamento. Vai em acampamento. Acampamento é mais Vai em evento de interessante. crente. Evento de crente.
Exatamente, é isso aí. Mas por quê? Assim, a gente sempre fala das diferenças das gerações. A gente tem a geração de nossos pais, nossos avós, que muitos deles começaram como office boy numa empresa, se aposentaram nessa mesma empresa, fizeram carreira lá. E do outro lado tem a nossa geração que não para em emprego nenhum, não para com namorada, não para com esposa, não para no país e quer ficar experimentando coisas o tempo todo. A gente vai tentar discutir e tentar chegar no consenso se há realmente um equilíbrio pra gente viver tudo isso daí e vai compartilhar um pouquinho das nossas experiências aqui, né? Inclusive, eu até gostaria de começar falando sobre o que a gente se propôs a ser inicialmente, né? Por exemplo, eu, com 18 anos, eu fiz vestibular pra área de farmácia, me propus a ser farmacêutica e até então eu sempre estudei tudo na área de farmácia. Então eu sou pós-graduada em cosmetologia, eu fiz especialização em indústria, eu fiz cursos de cosmetologia, de assuntos regulatórios, tudo voltado pra minha área. Boring. Já deu mó soco. De regulação da Anvisa, de controle de qualidade. Papelada. Só coisa, ó. Uau. Só coisa massa. Mas então, e aí nesse meio tempo eu coloquei na minha cabeça, não, eu sou uma menina focada e o meu foco vai ser a melhor farmacêutica do mundo, então eu quero trabalhar com relação a isso. Mas aí o Paulinho tinha outros planos pra vida, né? E aí eu já contei... Eu tinha outros planos pra você, né? É, seu folgado. Mas foi muito bom, porque aí a gente começou, por exemplo, a gente tava na nossa igreja local, mas a gente começou a conhecer outros encontros, outros eventos, congressos. A gente foi no Semesp, que foi muito bom, um congresso que, assim, fez muita diferença na minha vida, que... Eu não lembro o que significa Semesp. Conferência Missionária do Estado de São Paulo. Isso, Conferência Missionária do Estado de São Paulo. Parece órgão de farmácia esse negócio aí. Semesp, Não, no Semesp foi que a gente gravou aquele grande programa com o Paulo Júnior que a gente falou sobre vida cristã relevante. Então, assim... Podcast número 85. Toma essa. Então, e pra mim foi muito legal, porque eu tava muito focada, eu falei, não, eu vou trabalhar com farmácia, com indústria, eu vou fazer todos os cursos da área, eu fiz vários cursos de qualidade, regulatórios e tal. E aí, quando eu me permitia fazer outros cursos, outras experiências paralelas, isso foi abrindo minha cabeça pra um leque de opções que não estava na minha frente, sabe? A gente participou lá do encontro pra pastores e líderes da CEPAL, a gente participou do encontro de líderes pra jovens e adolescentes do JV, a gente fez algumas viagens e tudo isso, assim, abriu a minha cabeça pra eu me confrontar, pra saber se realmente aquilo que eu estava fazendo era o que Deus tinha proposto pra minha vida, sabe? E muitas vezes, tem muita gente que eu conheço que continua fazendo somente aquilo pra acrescentar pra sua carreira profissional. Ou até mesmo pra sua carreira eclesiástica, né? Falando assim. Olha só que chique. Também conhecido como ministério. Isso. E aí a pessoa só faz assim, eu entendo assim, que é alguém que é muito focado, sabe? Já que eu sou líder de pequeno grupo, eu só vou fazer curso pra líder de pequeno grupo, vou só estar com a minha igreja. O investimento na área que a gente é incentivado a fazer pra crescer dentro do que a gente faz, né? Então, mas quando você, por exemplo, tem uma experiência missionária ou uma experiência vocacional completamente fora do que você tá habituado, isso te abre, dá um startup na sua cabeça, assim. O quê? Um startup? Dá um negócio novo, é isso? Dá um começo de business? Olha só, um negócio disruptivo. Eu quis falar chique. Quis usar termos internacionais. Mas dá lucro? Tem escala? Não, mas assim, dá um start na sua cabeça, você começa a enxergar até o ser humano diferente, sabe? Então, assim, a gente conhece várias viagens de curto prazo, vários encontros, vários eventos. Eu tô falando da área eclesiástica você tá de indo novo. muito longe nesse assunto. Vamos tentar entender por que a gente gosta de ficar nessa zona de conforto. Por quê? Mais fácil, né? Então, é confortável, né? É véio. óbvio. Eu nasci no século passado. 10 mil anos atrás. Há um tempinho atrás, antes da internet. Então, assim, o mundo não era globalizado do jeito que é hoje. E pra mim, o universo que existia é o universo onde eu vivia e o que eu via pela TV. Então, assim, era muito confortável ficar na minha realidade, levar adiante a forma com que eu fui criado e me manter nisso pro resto da vida, porque isso me trazia
comodidade e esse conforto. Quando você pensa em sair um pouquinho, sair da sua cidade, em sair da realidade em que você está inserido, isso demanda uma energia a mais que você precisa de adaptação, de encarar essas novas experiências. Isso é difícil. Requer um pouco de ousadia pra gente experimentar coisas diferentes, né? Então, mas é que às vezes as pessoas acham mesmo que é uma mudança de foco, sabe? Parece que eu tô perdendo tempo em experimentar coisas novas ao invés de estar crescendo aquilo que eu já propus a ser, entendeu? Não sei se vocês estão entendendo. Sim, a gente faz planos, né? Querendo ou não, é confortável a gente seguir com aquilo que a gente planejou. E a gente, nessa de planejar e de querer fazer aquilo que a gente desenhou ali, a gente acaba não se permitindo novidades, porque a gente tá focado. E eu não sei se são todos assim, mas eu acho que é uma coisa comum. As pessoas traçam uma meta e vão atrás dela. O que você, assim, qual foi a sua meta que você traçou na época de que você se formou e que você fez faculdade, né? Eu tô falando, você se formou e de repente não, né? Sim, eu fiz propaganda e marketing, mas é engraçado que, na verdade, antes de fazer marketing, esse negócio da vocação e o que eu ia fazer da vida foi um período muito difícil de decidir. Eu me sentia chamado pro ministério e eu queria fazer algum seminário, eu queria fazer faculdade de teologia. E aí, por vários motivos e por várias orientações, eu acabei não fazendo. Foi uma direção de Deus mesmo. E aí, então, eu comecei a pensar em que curso que eu poderia fazer que tinha sentido com o meu ministério, que tinha sentido com aquilo que eu gostava de fazer dentro do ministério. E surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade com bolsa, e aí eu escolhi o curso de marketing e estudei marketing os 4 anos. Na verdade, no meio da faculdade eu tive que parar, mas porque eu já estava trabalhando na área. Então foi engraçado que, assim, eu já tive que mudar o meu plano, porque o meu plano era ir pro ministério e fazer faculdade de teologia e ser Olha, sei lá, pastor, missionário, sei lá o que eu ia ser. Fez o processo inverso, né? Pois é. Mas aí eu tive o mesmo processo depois quando eu terminei, porque eu já tava indo muito bem na minha carreira. No meu segundo semestre de faculdade, eu já tava fazendo estágio numa boa empresa, atendendo uma conta de uma multinacional. Eu cresci muito rápido, foi questão de 2 anos, eu fui de estagiário a coordenador de inteligência de mercado. Você vê, os nossos pais levavam a vida inteira, Pois cara. é. A gente leva 2 anos. Foi muito legal, porque eu aprendi muita coisa e, de certa forma, virou um cômodo eu continuar nessa carreira. Mas Deus também direcionando de um jeito diferente, eu acabei saindo da empresa para trabalhar no Expresso Ação, que é onde eu trabalho hoje. Então, Deus direcionou, mas você se permitiu a conhecer coisas novas não, também. com certeza. A gente, posso contar melhor essa história, mas seria muito mais cômodo eu continuar com a minha carreira. Eu segui, procurar um outro emprego na mesma área, eu já era coordenador, eu já tinha algum currículo para continuar na área. Foi difícil me permitir Você podia ser milionário, então, né? Ah, não, nem tanto. Mas... Você se permitiu não nem ser. tudo são flores. Mas eu acho que o principal nesse processo, apesar de ter sido difícil abrir mão da carreira nesse plano e fazer uma coisa completamente diferente, porque eu sempre me permiti ir, por exemplo, eu sou voluntário do Expresso Ação há 12 anos. Então eu sempre me permiti ir em projetos missionários e fazer coisas diferentes, sair da minha rotina. Bem diferente mesmo, né? Você não ia trabalhar com marketing no projeto missionário. Não ia. Não tinha nada de medo da marketing no resposta. Vai que não, foi exatamente pra isso que eu fui, né? Sempre isso aí. Aí, Continue no meu plano, Apesar de né? achar que evangelizar tem a ver com comunicação também. Tem a ver com marketing, né? Sim, tem a ver com marketing também. E eu aplico hoje muita coisa nisso. Mas quando eu comecei a ser voluntário, eu não tinha nada de marketing. Eu tava na escola, então... Eu fiz as contas, você tinha 14, né? Isso, eu tinha 14 anos. Ó. Nossa, eu nem vi você mexendo nos dedinhos. Conseguiu, hein? Parabéns. Fez antes. Isso mesmo. Fez antes. Mas é isso, o plano era e o plano mudou várias vezes. Então, tem a ver com a permissão de se experimentar coisas novas, com certeza. E você, Joe, já experimentou o quê? Oi? Cara, eu acho que tudo tá ligado com o propósito também, né? De você ir descobrindo isso durante a vida e também perguntar os porquês, né? De você fazer cada coisa, né? Porque essa noção ministerial, eu fui ter há 10 anos atrás. Porque eu sempre cresci em igreja, mas eu nunca fui apresentado a você... Nunca fui apresentado a missão, a você trabalhar com missões, a você fazer viagens, a você experimentar esse tipo de coisa. Então, por mais que meu avô seja pastor, meu tio seja pastor, minha mãe era líder de teatro da igreja, mas eu nunca pensei assim, nossa, cara, eu quero fazer isso dentro da igreja. Sempre foi, tipo, a minha carreira, a minha vida, a minha história, nunca... E de fim de semana eu vou na igreja. E de fim de semana eu vou na igreja. Era mais por criação
porque precisava estar lá, tinha que passar as músicas do Data Show. Olha só, Ministério de Comunicação na veia. Era retroprojetor? Era retroprojetor? Cara, tinha o retroprojetor, mas quando eu ficava já era Data Show. Já era. Ele é novinho. Olha. gente. Não, mas eu peguei a época do retroprojetor, ainda colocava a folha sulfite Folha sulfite pra mostrar só aquela parte que tá cantando. Tinha a época do mimeógrafo da escola também. Você pegou o mimeógrafo, Peguei. cara? Nossa, eu rodava lá o negócio. Morava na fazenda, né? Quase. O cheirinho do mimeógrafo era muito Cara, bom, era cara. muito bom. Nossa, eu ficava loucão com a brincadeira. Enfim, Experimentei, né? experimentei o álcool do mimeógrafo. E daí depois que eu fui pra essa igreja que eu tô agora, eu fui pra lá em 2010. E aí que a igreja tem uma pegada missionária, que começou a me apresentar muito a essas viagens, a esse contato, né? Que existe um mundo à parte que a gente não vive, né? Que a gente não vê ele. Então isso pra mim foi completamente importante, porque aí que eu fui tendo uma noção de mundo, que daí eu comecei a me perguntar, mas por que eu vou fazer essa faculdade? Por que eu quero ter esse tanto de lucro numa empresa minha? Por que eu quero ser empresário? Por que de tudo isso, sabe? E daí as respostas, elas iam muito vazias pra mim, sabe? Tipo, era só aquilo. E daí depois que eu tive essa noção de mundo, essa noção que a comunicação me trouxe, né? Porque eu me encontrei na comunicação. Essa noção que a comunicação me trouxe dentro da igreja, das pessoas, mano, pessoas criativas, sabe? Isso me preenche de um jeito, sabe? Falar sobre criatividade, ver o nosso Deus Criador, a gente trazendo isso dele, sabe? Essa essência de criatividade dele. Do próprio Criador, sabe? Então, cara, isso pra mim começou a vir com um preenchimento tão grande no meu coração que tudo que eu faço agora eu quero que seja relacionado a isso. Então, uma coisa que é legal, porque assim, igual você falou, você começou a se perguntar de porquê da profissão, por que você quer ter uma empresa, por que você quer trabalhar e tal. E assim, pra você as respostas veem vazia, mas pra muitas pessoas isso vem cheio, sabe? Eu conheci, por exemplo, um cara de uma empresa que ele falou assim, não, eu sou uma empresa, eu sei que esse meu ramo é um ramo promissor e eu quero trabalhar com os funcionários, eu quero empregar muitas pessoas, eu quero trabalhar vocacionalmente na vida das pessoas, com devocional e tal. E foi uma coisa muito legal, assim, foi muito, muito bacana mesmo. Eu trabalhei lá e tinha tempos de devocionais, tempos de oração. Assim, era uma empresa que tinha o seu foco principal, o profissional, né? O produto, o mercado, mas também não deixava de cuidar de pessoas. E ele fez disso a vocação da vida dele, né? Então, assim, muitas vezes a gente tá falando em programa, parece que a gente quer chamar todo mundo pra missão, né? Ah, vamos todo mundo pra missão. Mas é igual eu brinco com os amigos meus, eu falo, gente, Deus não chamou todo mundo pra salvar os golfinhos, né? Mas com certeza ele chamou alguém pra salvar os golfinhos, mas olha né? só, por exemplo, eu falei dessa decisão, essa última decisão de abrir mão da carreira pra trabalhar na missão. Isso só aconteceu porque em algum momento, quando eu tinha 15 anos, eu resolvi ir pro meu primeiro projeto missionário. Olha, se experimentou. Exatamente. Tem que falar o tema toda hora. Então, Jequiti. com 15 anos, eu tive pouquíssimas experiências de falar de Jesus pra uma pessoa. E aí você ir pra um projeto numa cidade diferente, num lugar diferente, com pessoas que você nunca viu na vida, ou com pessoas que você tem pouquíssima intimidade, pouquíssimo conhecimento sobre elas, e você chegar numa cidade, num contexto completamente diferente do seu, pra falar pra aquelas pessoas que Jesus morreu por elas, pra mim, com 15 anos, isso era uma loucura. Tímido pra caramba. E, aliás, eu nunca tinha passado tanto tempo fora de casa, com 15 anos, passar um mês inteiro fora de casa. Olha só. Rapaz, era muita independência para um menino de 15 anos. Eu mal pegava o busão em São Paulo pra ir pra algum lugar sozinho. Perguntava pra mãe ainda, mãe, hoje longe tem que dos lavar meus a cabeça? Pois é. Aliás, aí, ó, eu me permiti experimentar e meus pais também, de abrir mão do controle deles da minha vida pra deixar eu ir. Mas ter participado disso fez toda a diferença nesses dois processos em mudar de plano e tudo mais. Tem a ver, com certeza, com experimentar uma coisa nova. Na verdade, abre muitas portas, abre muito a mente, né? Porque além da gente querer colocar a vocação das pessoas dentro de uma caixinha baseada no que a gente vive, então, todo mundo tem que ir pra missão, todo mundo tem que fazer isso, que é o que você falou, Adri, que não é assim que funciona. Mas você se dispor a fazer algo diferente, a sair da sua zona de conforto, abre muito a mente, a cabeça. Você não precisa ser um missionário, verdade. mas só reforçar isso. Não é que nem todo mundo precisa ir pra missão, então. Porque a gente pode deixar aberto aqui uma polêmica. Polêmica. Qual que é a palavra? Um gap. Eu só sei pensar em inglês. Uma lacuna. Desculpa. Ai, que coisa, sorry. A gente pode abrir uma lacuna pra falar que nem todos são vocacionados. A gente acredita que todos são vocacionados, Sim. mas nem todos
são enviados pro mesmo lugar. Exatamente. Né? Mas a gente tem que estar com o ouvido atento para saber para onde que tá a necessidade que a gente precisa atender. Mas todas as vezes que eu voltei de um projeto missionário, eu fui em vários depois desse primeiro. Você aceitou Jesus todas as vezes, né? Não, eu cresci na igreja. Então eu nem sei dizer quando foi que eu aceitei Jesus. Eu aprendi sobre Jesus será que e uma vale? hora... Naquela musiquinha ele fica em todas, né? Segunda, terça, Foi numa quarta. segunda? Essa é uma crise, porque quando pedem Eu também, o testemunho tamo de... junto. É. O testemunho de conversão, eu não sei dizer não. Eu falo que eu cresci na igreja, então... Então, por Foi por aí. um bom tempo eu ficava pensando, será que vale? Mas olha só, eu queria dizer que toda vez que eu volto de um projeto missionário e eu vou dar o testemunho numa igreja ou algum evento, alguma coisa assim, eu falo que todo mundo tem que passar por uma experiência dessa. Mas não a experiência de ser um missionário sempre em tempo integral e tal, mas de ter uma experiência de ir pra um lugar diferente e falar de Jesus pra pessoas que você não conhece, viver uma experiência intensa como é um projeto de curto prazo. Mas sabe uma coisa que é muito louca? Vocês vão me achar mais louca ainda. Porque assim, por exemplo, quando você vai numa viagem missionária ou quando você tem uma experiência com mais pessoas e contato com pessoas, você começa a enxergar as pessoas como elas são mesmo. Aquilo deixa de ser um número ou uma idealização. Igual assim, por exemplo, tem gente que fala assim, porque eu escuto muito dos refugiados, tem muito refugiado pra cá. Cara, senta e vai bater um papo com um refugiado, vai saber o que ele veio fazer aqui, o que ele tá fazendo da vida e tal. E aí, toda vez que você ouvir na notícia no jornal sobre os refugiados, você vai lembrar daquele cara que você bateu papo. Então, pra mim, o que é louco, por exemplo, que eu vou dar um exemplo, pode ser um exemplo muito ruim, tá, amor? Mas, por exemplo, pra mim o Nordeste era uma coisa só, sabe? Era uma coisa só. Eu sabia que era um monte de risquinho, um monte de estado ali. Eu não sabia a sequência, até hoje eu não sei a sequência. É isso que eu ia falar. Mas, por exemplo, eu não tinha noção, o pessoal falava assim, porque as praias do Ceará, elas não são banhadas pra cima, porque aqui tem o litoral norte e o litoral sul. E lá é leste e oeste. E na minha cabeça, isso era, cara, era muito confuso. Até que um dia eu aterrissei em Fortaleza e eu entendi o que significa esse mar de um lado pro outro. Porque mesmo olhando no mapa do Brasil, mas eu não tive experiência, mas tendo a experiência lá, conhecendo lá, a gente sempre escuta que o povo cearense é muito engraçado, é piadista, e realmente, tudo quanto é loja que a gente ia, a galera ia contava uma piada no ônibus e tal. Então, hoje, quando eu olho no mapa e eu escuto de que o mar é leste-oeste e não norte-sul, aquilo faz muito sentido pra mim, entendeu? Então, assim, a gente se permitiu uma experiência, a gente foi lá, a gente conheceu, e hoje isso pra mim faz sentido. Então, assim, tem muitas pessoas que falam assim, porque pra mim eu não entendo como que é, eu não tenho dom de evangelização, eu não sei como que os ribeirinhos vivem, eu não sei qual que é a necessidade de falar pra indígena, porque essa não é uma vocação pra mim. E pode ser que não seja mesmo, entendeu? Mas agora, quando você escuta, exatamente, de uma coisa diferente e se você for, você vai entender e vai conhecer quando alguém falar daquilo, entendeu? É que, na verdade, a gente se limita muito a isso e fecha todas as portas já na nossa cabeça. Uma vez, no prático do curso que eu fiz, a gente foi pro Paraguai fazer o prático e daí lá a gente dividiu as equipes. E daí curso teve do quê? Da Mais, o CT da Missão Mais. Da Missão Mais, tá. Daí dividiu as equipes, teve uma equipe que foi fazer o teatro na escola, outra equipe foi fazer o diagnóstico no bairro, e eu fiquei com a comunicação, de fazer os panfletos, etc e tal. Só que na minha cabeça eu fiquei frustrado, porque, eu já trabalho com comunicação, eu tava na época descobrindo uma vocação ainda, trabalhava na organização com comunicação, aí chega no prático, mano, eu não quero ficar na comunicação, eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero fazer algo novo. Eu quero fazer teatro, que eu aprendi com mamãe como atuar. Não exagero, mas sei lá, fazer alguma coisa. Eu quero fazer aquelas pantomimas que pinta o rosto de branco. Esse veste de preto. Eu tenho 25 Olha anos, vocês tá? ridicularizando. Lembrei. Tem um monte de gente que faz pantomima que tá ouvindo esse programa. Beleza. Acho massa. E daí eu comecei a ficar frustrado disso, eu quero fazer algo a mais, mas aquelas artes já estavam influenciando muito no que as pessoas estavam lendo, na mensagem que estava sendo passada. Mas aí eu comecei a reparar numa coisa. Enquanto eu tava ali na escola, na frente do computador fazendo as artes, enquanto todo mundo tava lá fora fazendo os seus trabalhos, eu tava dentro da escola. Sempre vinha alguém pra conversar. Sempre vinha alguém pra, perguntar como que era a organização. Mas você ficava ocupado. Não. Sempre vinha, alguém pra desabafar, contar alguma coisa que tava mal. Te atrapalhar no trabalho. Me atrapalhar no trabalho, encher meu saco. Dá um palpite na
na arte que você tá fazendo. Fica lá atrás, né, olhando. Aquela Flanelinha. respiração na orelha, assim, né, no cangote. Flanelinha de arte. Falar coisas óbvias, né? Falar coisas óbvias. Não é direta pra ninguém, Dri. Tá todo mundo falando de mim aqui. É uma diretaça, né? E daí eu fui descobrindo também esse lado pastoral, de conversar, de estar à disposição, de ouvir, sabe? Então, numa frustração, veio uma alegria incrível no meu coração, sabe? De descobrir algo novo, mas porque eu abri meu coração pra aquilo. Aí se eu ficasse, nossa, não, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aquele muito orgulho, focado, né? É, aquele orgulho que a gente tem no nosso coração, que a gente também sabe o que quer fazer e vai embora e esquece que tá em volta, né? Então foi um tempo massa, assim, que tipo, eu desprendi de mim mesmo e não, bora fazer coisa nova. E o legal do que a gente tá falando aqui é que não é necessariamente assim, você tá no emprego e você lá mudar de emprego porque você quer viver um sonho diferente na sua vida. É às vezes pequenas coisas mesmo, né? Uma pequena viagem, um salto de bungee jump, sabe? Sei lá, uma coisa pequena que você pode experimentar e descobrir, nossa, meu, como é legal experimentar isso. Recentemente eu experimentei a marcenaria, me apaixonei pela marcenaria, que aqui nas obras da igreja e tal, a gente cortando madeira. É muito... Eu fazia isso com meu avô, mas eu era criança, né? Mas mexer com serra, sabe? Aquela... Eu nem sei como chama aquela serra que é uma mesa assim, que você vai passando a madeira em cima, vai cortando, vai desenhando. Cara, esse tipo de coisa é experiência que vai te acrescentar alguma coisa, você nem sabe o que, mas vai te acrescentar um olhar diferente pras coisas, sabe? Então pode ser desde uma viagem missionária até uma pequena coisa, como um curso rápido de fotografia que você pode fazer e mudar a sua forma de postar as fotos nas redes sociais, entendeu? Você começa a descobrir que existe a câmera do outro lado do celular também, não só de selfie, né? Então, por aí vai. E é engraçado que, assim, eu conheço várias pessoas também, assim, que a gente... Eu gosto muito de falar do que eu sou apaixonada, né? Então, todo evento que tem, toda coisa perto aqui de Vinhedo, onde a gente mora, eu falo, ó, gente, vai ter um chá aqui, igual, fazer uma mini propaganda, vai ter um chá com a Zazá Lima, em Campinas. Jequiti. Jequiti. Vai ter um chá com a Zazá. Chá é de mulher, certeza. Muito de mulher. Porque assim, a Zazá, ela trabalha com refugiados do Retalho da Esperança e tal, e aí vai ter um chá que eles vão bater papo e ela vai contar sobre um pouco da experiência dela aqui em Campinas. Aí eu já fico pro pessoal, gente, vamos numa terça-feira à noite, é legal, você vai conhecer. E aí tem gente que pensa assim, não, porque eu sou dentista, eu já vou na igreja de fim de semana, então se eu tiver que fazer um curso, tem que ser um curso na minha área. Ou um curso de protética, um curso de, sei lá, ortodontia, um curso de cárie, sei lá, eu tô dando exemplo. E aí a pessoa, assim, acha que, tipo, que é interessante ir pra outro lugar, mas aí pensa, cara, eu tenho que investir minha vida naquilo que eu me propus a ser. E outras experiências, isso só vai acrescentar mais ainda o que você se propõe a ser, entendeu? Tudo isso eu acho que serve pra agregar na sua vida. Você conhecer a situação de eu tô falando de ministério, assim, de pessoas, mas pode ser outra coisa, igual o Paulinho falou, de fotografia, de pintura e desenho, sabe? Artesanato vai fazer... que você ama, né, Dri? Adoro artesanato. Eu ia falar isso, as mulheres podiam experimentar uma coisa nova também, né? Além de Os homens artesanato. sempre fazem churrasco, vinho e queijo, e as mulheres sempre fazem chá. É por isso que Podia eu tô com os fazer uma coisa homens. mais legal, né, velho? Eu tô com os homens nessa, viu? Eu Coisa sou do de churrasco. velho. Aliás, uma coisa legal de falar, uma coisa que o Simval sempre diz. Simval Júnior, Simval nosso Júnior, parceiro aqui do Expressação. podcast, Expressação, chefe do Ele sempre diz Lucas. que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, porque na igreja a gente pensa que oração é coisa de mulher e evangelismo é coisa de jovem. E não, na verdade E os não. homens adultos fazem o quê? Manda. Queijo e vinho, churrasco. Mas não, de que orar é pra todo mundo e A culpa missões, da- evangelismo também é pra todo É mundo. culpa do Desperta Débora. É pra todo mundo. Que ficam fazendo... Tudo culpa do Gualberto, Marcelo Gualberto. Desperta MPC, Débora. ó. Só coisa pra mulheres, negócio de oração. Não, mas ó, isso é legal que você tá falando, que assim, recentemente a gente fez um café da comunicação aqui, né? E aí durante toda a divulgação do café da comunicação, pra gente explicar o que é comunicação da igreja e tal, veio uma senhora, bem senhora, falar pra mim assim, então minha filha, eu gosto muito de bater foto, eu posso ir no café de comunicação? Falei, nossa, chega junto, vambora e tal. Ela pode até não ter talento, mas eu achei muito legal essa ideia dela Espero que ela não de que... esteja ouvindo. Podcast é coisa de jovem. Mas eu achei legal que ela, mesmo em idade avançada, ela se permite experimentar coisas novas, sabe? Fazer. legal. E eu acho que a gente tem que fazer, né, amor? Muita coisa diferente. A gente eu fui dar um workshop em Brasília e daí tinha a cozinheira da igreja tava fazendo um workshop de comunicação. E daí ela falou, não vou usar nada disso, mas eu gosto de aprender coisa nova, eu gosto de Ó, que experimentar. show. Daí ela Ó. pegou a apostilinha, fez os exercícios que a gente Que passou e tava lá bonitinha. com a gente. Que Tava... legal, cara.
E Joe, qual que foi a coisa mais bizarra que você já experimentou na vida? Que eu experimentei... Não, em qualquer sentido. Não Coisa precisa que abrir. você pode contar. Não Tem precisa que ser abrir coisa nada, que- muito íntimo e tal. Cara, uma vez... Que coisa estranha, gente. Eu não entendi ainda o porquê disso tudo, mas... Uma vez eu fui pra uma tribo indígena, lá no Pará, e daí eles sempre falaram pra os missionários que trabalham com a tribo, eles falaram, olha, não rejeita tudo que eles oferecerem pra vocês. Esse é o trote mais famoso de viagem missionária. Exatamente. Por causa Não da- pode rejeitar porque pode ser uma ofensa, você tem que comer tudo que oferecer. Você tem que culturar, né? Ofensa à Aculturar. Cultura, você tem que que fazer não um sei o startup quê. na sua mente. Né, dar uma... Visar o... Amor. E daí, né, eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, caramba, né, eu vou ter que experimentar tudo, né, que eles oferecerem. Socorro. Daí a gente foi comer, eles pescaram os peixes lá, a gente comeu os peixes, mas era muito tranquilo, eles faziam Ele peixe... levou um sachêzinho de ketchup. ele Não, que nada, eles faziam peixe numa pedra no chão, assim, aí, tipo chapada, prensada, sabe, pra ficar grelhadinho, mas era numa pedra, Oh, num que fogo, legal. assim, no chão. Mas aí vinha, tipo, uns cachorros, dava uma lambidinha, um tempero... É tempero É natural. um tempero gente. natural, gente, pô. Ai, que gostoso. Aí depois colocou na Que cachorro mesa. lambe as partes também tem essa, né? É natural, partes Só lambe, naturais. é. Aquela tudo baba. natureza, tudo Não, e natureza. fica mosquitinho, né? Fica aquela baba no peixe, sabe? Não, você tá comendo o animal, você não quer que o animal lamba? Não tem problema, gente, é tudo animal. E aí depois eles colocaram na mesa e a gente foi comendo ali, com a mão mesmo, todo mundo arrancando Mas peixe. sem e tempero? tal. É só assado, assim? Não tinha O tempero nenhuma já era a especiaria? lambida do Ah, cachorro. tá certo, desculpa, acho que eu perdi essa parte. Não, sem nada. Fritou e comeu. Tipo, tinha até com o ossinho e tudo. A gente foi Ah, mas comendo assim, tudo. a gente é. come também. Até né, foi tudo bem. Mas aí depois eu fui fazer aquelas pinturas, né? Que De até rena, virou né? uma tatuagem. É, Ah. mas só no braço, não foi no corpo todo, não. Tá, não foi globeleza. Imaginei o Joe de globeleza agora. Ela virou crente, gente. De tapa sexy. Tapa sexy. Aí eu fui fazendo a pintura, daí chegou um cara com uma panela assim e tal. Aí ele falou, pega aí. Aí eu falei, ai, caramba, Tem que pegar, lembrou do tio que falou que tem é pegar isso, tudo. moço? Que é isso aqui? Era uma panela, parecia carne moída. Eu achei que era carne moída, né? Eu falei, nossa, que moderno, né? Fazendo carne moída aqui e tal. Só que parecia terra a cor dela. Não era marronzinho igual a carne moída escura. Era tipo, parecia terra, assim. Aí eu comendo ali, peguei com a mão, comendo. Um gosto até que bom, mas um pouco duro. Aí ele falou, isso aqui é cabeça de anta. Ai, Jesus. Aí eu olhei pro lado, assim, o crânio da anta do lado, assim. Eu falei, nossa, cara, isso numa parede ia ficar bonito, né? Isso foi, acho que, o mais estranho, Mas assim. por que tava moída a carne? Não sei, cara. Derreteu Eu na não- panela, Eu não será? entrei nos detalhes. Não, foi Você oferecendo não pra todo pedi- mundo, sacudindo a panela. Você acho não que eles pediu, bateram, não assim. pediu a receita? Não, eu acho que eu vou achar uma anta, gente. Tá Onde tendo, eu moro, É, eu posso mostrar algumas. uma anta comível. Onde eu moro tem capivara, mas... E qual é a dessa tatuagem aí? Na verdade, lá na tribo que eu fui especificamente, eles trabalham muito com pintura. É. E daí eles pegam os padrões dos animais e tatuam no corpo. Então tem de tartaruga, de cobra, e esse daqui é a escama de peixe. Olha só, e foi essa Olha! tatuagem que estavam fazendo em você quando você comeu a anta? Foi. Lá Ó. eles fizeram maior e essa tatuagem da anta. E daí eu tirei foto e passei pro tatuador. Ah, ele refez. Que da hora. Que legal, fez. que legal. E você, Lucas, qual que foi a coisa mais bizarra Ele que também você é já todo experimentou? tatuado. É. Mais que eu? Cara, bizarra. Quando a gente vai muito em projeto missionário, a gente sempre tem alguma coisa pra contar. Não sei porque a gente sempre escolhe as histórias nojentas, né? É. Mas eu me lembro, quando a gente foi em 2008, a gente fez um projeto em Foz do Iguaçu e algumas cidades em volta ali, Argentina e Paraguai. E eu fiquei numa cidade que chama Santa Rita, no Paraguai. E no Paraguai se toma muito tereré, que é o mate gelado. É o chimarrão gelado, Em né? casa a gente toma também. Mas É, é outra erva. eu também gosto. É outra erva, não Mas é, não é a mesma do chimarrão. Mas é certo. Não, é diferente, ela é mais grossa e tal, mas é deixa eu te mate, explicar, é mate. tipo, o podcast é o rádio na internet. Isso, Tá. é mate. Você coloca aí no Google que você vai entender. Tererão, é delícia. Ervas autorizadas. E então é como se fosse, é o cafezinho deles, eles tomam o tempo todo e tal. E aí eu cheguei na casa de um senhor, batei uma palma na porta e tal, ele pediu pra gente entrar e enrolamos ali no portunhol, começamos a conversar com ele. Uma casinha bem simples, bem pobre mesmo, um senhorzinho, a gente devia ter, se ele tinha 5 dentes na boca era muito. E ele tava tomando tereré. E a gente
não pode recusar. Não, é a regra número 1 de viagem Ofensa. missionária. E, Tem aquela mesma bomba do chimarrão e tal. Você compartilha com os amigos. cara, pensa num copinho de requeijão velho e meio opaco com a bomba, que é o tipo canudo, né, do tereré. Essa canudo ofende, né? É, porque se falar bomba do tereré, quem não conhece não Acho que sabe o que explode, é. né? É o canudinho de metal do Você bombeia o tereré pra sua boca. Pensa num quase marronzinho assim de ferrugem Ah, e ele passando pra gente tomar. e vocês especial. se olhando. E o tereré é uma bebida que se compartilha. Aham. Então, de fato, se a gente recusasse ali, ia pegar mal. Ia perder o direito pegar de ser mal. ouvido também. Exatamente. Então, fechamos os olhos e todos, eu e mais 2 pessoas da minha equipe, tomamos um tereré Você acha que com um tiozinho do Paraguai. Você acha que tomar de olho fechado é menos ofensa do que recusar, né? Porque ele tá tomando orando, Senhor, não faz mal, não faz mal, não faz mal. A gente ficou na casa de um seminarista lá. E a primeira noite que a gente chegou, eram só homens que estavam na casa desse seminarista. Ele tinha se casado há pouco tempo. Coitada, né, da esposa dele, que ficou com 5 caras dentro da casa dela. E aí, primeira noite, eles bem educados, começaram a servir tereré pra gente. E assim, eu gostava, pra mim tava tudo bem. Aí a casa ali era limpinha, tava tudo certo. Mas tinha um Eles amigo tinham mais dentes curitibano. na boca. Eles tinham mais dente na boca, É a falta de dente. Não, mas tava bem limpinha, a cuia e tal, tava tudo certo. E aí... Guampa. Eu tenho um amigo de Curitiba que tava lá e ele não gostava muito de tereré. Ele tomou umas 3, 4 vezes pra dizer que tomou e não faltar com educação. Só que era engraçado que toda vez que parava nele, a guampa ficava, sei lá, uns 10 minutos na mão dele, uns 5 minutos na mão dele. Tentando tomar. E, meu, quem conhece tereré, se dá 3 golinhas, acabou. 3, 4 goles, acabou. E é muito ficava gelado, né? ali, Você meu, fica na 5 mão, minutinhos na mão é muita coisa. Esquenta a água. Aí dá pra perceber que ele tava se forçando a tomar. Aí chegou, não sei porquê, numa última rodada, que ele falou, não, cara, não quero, esse negócio é ruim demais. Esse negócio não é pra mim. É só falar obrigado, sabia? Era só falar, tô Porque se satisfeito. você... Não, então, porque assim, tem uma regra do tereré. A Adri sempre falou essa regra pra mim, mas eu nunca vi em Nunca ação. viu É lenda. nada, né? Lá em Cuiabá a gente fez também. É porque assim, se você toma tereré, você passa pra outra pessoa, significa que você quer continuar tomando. Se você toma e fala obrigado, a pessoa te pula na próxima vez. É normal olha isso. aí. Eu nunca vi acontecendo isso. Já viu? Não, Nunca mas, vi. mas mesmo que ele tivesse obrigado, tô satisfeito, tá tudo certo. Mas ele não precisa ter jogado Dá tudo. um showzinho, né? Mas você sabe que lá no Paraguai eles alugam, né? O quê? Esse Ai, negócio que aí. gostoso. Chama? Guampa. É, eles têm tipo no ponto de táxi assim, aí você vai lá, sério? Eu nunca aluga, vi. passa não, a tarde gente. tomando e depois devolve. É tipo bicicleta. Aí não. Mas olha só, coisa legal. Somos todos paulistas aqui e a gente conhece o tereré. A A Adri é gente Campo toma Grandense. tereré. Ah, é? Ah, Eu é tomo- por isso. eu Mas tomo olha por só, causa dela. eu sou paulista e eu só gosto do tereré porque eu fui nesse projeto e Foz do Iguaçu era muito, muito quente, muito Então, cara. úmido. Em Campo Grande E a a gente única toma coisa que direto, salvava cara. do É. calor era o tereré. É muito refrescante. Porque a gente ia tomar banho e a água da caixa d'água tava quente. quente, é. Não dava pra tomar um banho frio. Então o tereré salvava a gente. Eu continuo tomando tereré até hoje. Até hoje a gente toma também. Eu continuo tomando até hoje. Mas por quê? Porque me permitir ir para um projeto missionário. Achamos Me o permitir link. experimentar o tal do tereré. E agora continuo tomando. No Paraguai é tererê. Porque Tererê. eles não têm o eles não conseguem falar mentira. Tererê. Eu sempre falei tererê, mas o projeto desse ano, agora em janeiro, foi em Dourados e todo mundo ficou tereré. me zoando porque eu falava tererê. Ah, tererê é aquele negócio de colocar no cabelo. Aí eu comecei a falar, então tá bom, eu vou falar Dourados, tereré. o pessoal fala Apesar de que tererê também. enquanto eu tava lá, eu sou meio orgulhoso, então enquanto eu tava lá, quando eu tava lá, eu falei, não, eu comprei, eu paguei, eu chamo de tererê, é meu, eu que paguei, eu chamo do jeito Se que eu quiser chamar de carro, eu posso, né? É meu? Mas olha só, a gente conta as histórias mais bizarras, né? E não sei por que isso sempre atrai as pessoas. É, mas interessante. Essa história a gente quer ouvir. Mas, Ou não, cara, né? eu viajei tanto, eu fui pra tantos lugares, eu conheci tantas histórias inspiradoras. Eu vivi histórias de transformação exatamente por isso, porque a gente se propõe a ir conhecer uma coisa nova, fazer uma coisa diferente. Sabe uma coisa que pra mim é muito valioso? É ouvir histórias. Acho que é por isso que a gente faz o podcast. Sim. E eu gosto muito de ouvir histórias de pessoas velhas, bem velhinhas, assim, senhores de idade.
verdade e tal. Porque eu acho que tem tanta sabedoria, tem tanto conhecimento. Às vezes ele nem sabe que ele tem um conhecimento pra compartilhar, mas a gente tá aprendendo só de ouvir essas histórias, né? Eu lembro de criança, adolescente, eu sempre batia muito papo com meu avô. Meu avô contava as histórias, eu tenho que lembrar essa história pra um dia compartilhar, pra um dia contar. Porque eram histórias que se a gente não levar pra frente, vão morrer, né? Que não estão registradas em nenhum lugar. Eu acho muito interessante ouvir histórias de pessoas mais velhas. E nessas viagens, com certeza, vocês têm a oportunidade de ouvir muitas histórias, né? Com certeza. Nos nossos projetos, a gente tem a primeira semana, é sempre treinamento. E a gente tem um momento que a gente chama de cura pela palavra. É sempre um momento muito desafiador, porque você vai falar de questões íntimas da sua vida para pessoas que talvez você nunca tenha visto. E assim, os grupos são separados, mulheres, homens, perfis, idades, enfim. Mas até isso é uma questão de experimentação, porque quem não se abre, quem não conta aquilo que tá guardado lá dentro, não tem uma experiência muito enriquecedora. Mas quando a gente se propõe a confiar e experimentar, a cura de fato ela acontece. E sempre no final do treinamento a gente faz um momento de fogueira, uma roda onde a gente conta os testemunhos. E é incrível assim as histórias que a gente ouve, porque as pessoas se arriscaram em falar, em contar, e o tamanho do desafio que era falar e o tamanho da conquista que foi depois lidar com aquele problema, com aquela dificuldade e de fato ser curado de uma dor da alma. Então até nessas coisas a gente pode falar que se arriscar e experimentar é algo positivo, assim, é algo que traz uma experiência completamente inovadora e positiva pra nossa vida. E tem tantos lugares assim que dá pra gente ir e tanto projeto, tanta coisa acontecendo até perto da gente, sim, né? Sim. E assim, por exemplo, aqui em Campinas eu falei, a gente gosta muito de conversar com as pessoas, né? E eu conversei com uma jovem recentemente e ela falou pra mim assim que ela sempre levou a vida dela, assim, eu estudo, passei no vestibular, fiz minha faculdade, entrei no trabalho, vou pra igreja de fim de semana, aí eu sou voluntária no ministério da igreja, isso eu acho legal, que é uma experiência também. E eu queria fazer uma coisa a mais, assim, diferente e tal. E aí ela conheceu um projeto de uma igreja católica aqui em Campinas que trabalha com crianças num bairro complicado lá de Campinas. E ela tá tão apaixonada, isso transformou tanto o olhar dela de vida e de compaixão com o ser humano, que ela já tá levando mais 4 pessoas daqui da igreja pra ir com ela nesse projeto, sabe? E ela falou, não, Dri, eu acho que todo mundo mesmo deve fazer alguma coisa, deve conhecer um projeto, ou conhecer pessoas e fazer viagens, porque isso acrescenta muito na sua vida como ser humano, e você começa a enxergar o ser humano como uma pessoa que é como você, que sente, que chora, que tem dificuldade, né? Certeza. E o trabalho voluntário transforma tanto o voluntário, né? É tão gratificante você ser voluntário para um negócio, né? Que você sabe que você não tá fazendo aquilo para receber nada em troca. Você tá fazendo porque você quer oferecer o que você tem de melhor, né? Sim. E tem tanta coisa, tantas oportunidades de voluntariado no mundo, né? Perto da gente, você jogar no Google, assim, só na sua redondeza, o que tem de trabalho voluntário onde você pode se envolver. É verdade. Isso é uma coisa que o pessoal fala bastante no voluntariado, de você acha que você vai oferecer algo, mas na verdade quem recebe é você, né? Até o clichêzão do voluntariado, mas acontece isso de fato, né? Você sempre acha que, nossa, eu vou lá, vou falar de Jesus, vou fazer tal coisa, e chega lá, mano, você recebe muito mais do que você dá, né? O nosso programa de curto prazo, a gente sempre vai pensando na igreja que vai receber e na cidade que vai receber o trabalho e tudo mais, mas assim, a gente percebe que quem é transformado em primeiro lugar é o voluntário, depois é a igreja e por último aqueles caras que a gente foi pra alcançar. Então, Olha só que legal. Acho que é isso que enche o coração de Deus, né? Essa disponibilidade, né? Não tem a ver com dom, talento, nada. Disponibilidade, né? O resto aí vai afunilando, vai acontecendo, mas tem que ter a disponibilidade. E é uma coisa que não tá longe, tá perto mesmo. A gente, no Expressão, não tô fazendo jabá, não tô fazendo propaganda, mas a gente realiza sempre ações em empresas. E recentemente, uma das empresas que apoia o nosso trabalho, a gente fez uma ação, uma gincana social, e no final a gente colheu alguns depoimentos e fez um vídeo e tal. Uma das pessoas, a primeira coisa que ela fala é: essa campanha, esse jogo, ela transformou a minha vida porque ela mudou o meu olhar. Eu olho de frente para as pessoas agora a partir do momento em que eu parei para servi-las. A partir do momento que eu me propus a fazer um bem para alguém. Coisa simples, doar um sangue. Ela começa a entender, não é? É aquilo que eu falei, a gente entende o mar leste-oeste, depois que vai. Coisa simples. O doar sangue é um negócio muito mágico também, cara. É muito louco. Você saber que você pode salvar mais de uma vida com uma bolsa de sangue. Pode ajudar até 4 pessoas, né? Pois é.
A gente tem uma iniciativa agora que chama Em Ação. Quem quiser conhecer mais, emação.org, www.emação.org, que é um jogo social. A gente quer propor para as pessoas, dizer para as pessoas que a cultura do bem é uma coisa simples. Se você escolher uma pequena boa ação por semana, por dia, a gente vai transformar o mundo dessa forma. E é isso. É doar sangue, é plantar uma árvore, é adotar um animal, é limpar uma praça, é doar uma roupa que você não tá usando, uma roupa em bom estado. Pequenas coisas, pequenas poucas coisas. No semáforo oferecendo abraço, né? E olha só, essas pequenas ações, pequenas boas ações, elas transformam não só aquele que tá sendo beneficiado, mas ela transforma a pessoa. Exatamente isso. Muda o olhar, deixa a pessoa mais humana, mais sensível. É uma coisa que sempre vale muito a pena. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui pra você que tá ouvindo. Se você se permitir a conhecer coisas novas, projetos novos, novos movimentos, isso é muito viciante, viu? É muito viciante. A gente começou indo em congressos, encontros, viagens, e hoje a gente faz nosso calendário anual e já pensa, bom, esse congresso a gente já vai, esse evento a gente já vai, esse movimento a gente quer conhecer, essa ação social a gente quer estar junto. E é muito bom, porque realmente isso faz muito bem pra gente, e a gente se transformando faz bem também pro próximo, né, amor? Sim, mas daí eu entro também naquela questão inicial que a gente estava discutindo, né? Tem muita gente que acaba querendo focar em muitas coisas e acaba perdendo o foco de vida realmente. Quer fazer de tudo. Todas as oportunidades que aparecem, pega todos os voluntariados e acaba fazendo. Por um lado é bem legal por experimentar coisas novas, mas a gente tem que tentar encontrar um foco na vida, né? Senão fica Na vida tudo é equilíbrio, né? O bando de gente perdida, atirando pra todo lado e sem conseguir se encontrar em algum lugar, né? É verdade. Senão fica aí uma pessoa de 35 anos, ó, não tô falando de você que tá me ouvindo não, viu? E fala, não, mas é porque eu ainda não descobri minha vocação, ainda não sei o que eu tenho que fazer, eu tô experimentando o projeto tal, a profissão tal e tal. É que nem o cara que começa a conversar no WhatsApp com várias meninas ao mesmo tempo pra ver onde acerta a flechada, né, cara? É perigoso isso, viu, Jonathan? Não vou me manifestar. No programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha! Recadinhos, esposinho! Hoje gravando remotamente, olha só, a distância não nos impede de nos encontrarmos, esposa. Nossa, eu já ia falar que a gente tá longe porque a gente brigou. Olha só, o programa a gente gravou junto, né? É presencial, e os recadinhos a gente tem que gravar remotamente, Mas nós estamos aqui pra anunciar o lançamento do livro Tem Princesa Que, da Dani Marques, que gravou o penúltimo programa aqui com a gente, Coisas de Menino, Coisas de Menina, porque o lançamento é neste sábado em São Paulo, às 10h30 da manhã. Nesse sábado é 17 de março de 2018, tá bom? Dependendo de quando você tá ouvindo, talvez já esteja no passado. E o lançamento vai ser na Livraria Serafim. Não, aí, Serafim não. A gente não aprendeu ainda. Livraria Cefarim, na Avenida Lins de Vasconcelos, 1902. E sabe quem vai estar mais lá também? Quem? O ilustrador Éber Evangelista, nosso ouvinte parceiro aqui de Irmãos.com, que é o ilustrador do livro. Olha só que legal, você pode pedir pra ele desenhar uma coisinha pro seu filho, ó. Não? É, pra isso mesmo que ele vai lá, pra ficar fazendo caricaturas de graça na praça. Tem o link aí no post. O site da livraria é www.cefarim.com.br e você tem mais informações lá de como chegar e tal. Participe desse lançamento, 10h30 da manhã nesse sábado. Dani Marques e Éber Evangelista, Tem Princesa Que. Gente, vai lá, pertinho da estação do metrô, aproveita e dá uma volta com a família, vai tomar um sorvete, vai sair de casa, vai viver uma experiência, né, amor? Permita-se, ó. Uma experiência alternativa, muito bom. A gente falou no programa anterior, mas não sei se você ouviu até o final, espero que você esteja ouvindo esse até o final, mas a nossa lista de WhatsApp deu um pequeno pau e a gente perdeu alguns dos contatos. Então, se você não recebeu as notificações dos últimos programas, escreva pra gente de novo solicitando que você volte pra lista. Você não foi excluído por maldade, mas foi realmente um amadorismo de operação que nós tivemos. Então, escreva pra 19 99731 9223, é a nossa lista de WhatsApp.
você vai receber as notificações importantes do site no seu WhatsApp e não é um grupo, tá bom? Não é um grupo. Não, você só vai receber as notificações. Fica tranquilo, não vai ter vídeo, não vai ter chacotinha, nem nada. E é muito pouco que a gente manda, tá bom? Bem os podcasts e alguns posts especiais do site. Você mandou da minha entrevista, da Ultimato? Gente, eu tô chique demais pela Ultimato, ai, tô me achando. Não foi uma entrevista, esposa, foi um artigo que você escreveu, olha só. Isso aí, verdade. Mais difícil ainda, olha só. Valoriza aí. A gente fala muito sobre vocação, a Adri contou sobre a vocação dela em texto, olha que bonito. E o link tá aqui no post também, no blog da Ultimato, tá lá. Vamos tomar um café? Não, como que é? Como que é o título, esposa? Descubra a sua vocação tomando um café. É que eles mudaram o título, né? Eu falei pro Felipe, vocês são muito sacana, né? Mudar meu título. Mas é sobre a importância do relacionamento na vocação da Adri, tá bom? E se você tem o aplicativo do Telegram instalado no seu celular, que é o melhor aplicativo de conversas. E o Telegram é tão ousado que eles lançaram a versão X. Segundo eles mesmos, eles disseram que eles não têm mais concorrência no mercado. Então, para continuar impulsionando para frente a tecnologia, eles fizeram uma concorrência interna entre os técnicos deles, fizeram uma segunda versão do Telegram para concorrer com eles mesmos. Olha só. Então, incentivamos você a usar o Telegram e a participar do grupo de irmãos.com no Telegram. É um grupo bem legal, né? A gente fala de tudo um pouco, mas também não é aquele grupo, nossa, que você entra e tem 300 mensagens. O pessoal tá sempre discutindo alguma coisinha lá e você pode fazer parte disso também, beleza? E se você é de Três Lagoas ou região do Mato Grosso do Sul, Presidente Prudente, Presidente Prudente acaba sendo região, né? Escreve pra mim, dri@irmãos.com e venha participar do encontro comigo lá, viu? Quando que vai ser, esposa? Dia 29 e 30 de junho, em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e venha viver uma experiência conosco lá. Só que assim, o encontro não é com a esposinha, tá? Venha participar desse encontro comigo. Peraí, tá? A gente tem limites aqui no podcast também. Na verdade, o encontro... Não são tantas experiências assim, na verdade, o encontro CEPAL Nova Geração, que vai acontecer em Três Lagoas nessa época. A gente quer privilegiar regiões diferentes fora do eixo São Paulo, Rio e Curitiba. E a gente quer que você participe dessa também. Se você tá mais aí pro centro-oeste, pro oeste do estado de São Paulo, é uma grande oportunidade de você participar disso também. Muito bem explicado, marido. Eu vou pôr você para explicar pro meu encontro. E sobre esse programa, nós gostaríamos de lançar uma perguntinha aqui. Rufem os tambores. Não precisa de tambor, né, amor? Não precisa, dá muito trabalho na edição. Tá. Mas a gente falou sobre experiências alternativas e a gente quer saber nada mais, nada menos de qual experiência mais bizarra / extraordinária que você já viveu. Compartilhe com a gente. Tem muita história legal, a gente gosta de ouvir as histórias das pessoas. E se você tem uma história legal, escreva lá no post do programa em irmãos.com que a gente pode ler no próximo programa aqui. E você, esposinha, qual foi a sua experiência mais bizarra? Não sei. Eu não contei no programa, né? Não contou. É que eu não pensei. Também fez uma tatuagem. A gente falou tanto de tatuagem. Eu fiz numa tribo também, olha só. Mas não precisa ser experiência... de tribo, né, amor? Pode ser experiência normal, né? Não precisa ser de viagem missionária. Que eles compartilharam de suas viagens missionárias, que foram as experiências mais incríveis que eles viveram. Mas se você não viveu uma experiência assim, com certeza você tem alguma pra compartilhar. Então a gente espera que você participe aqui nesses comentários também. Pra mim, a minha experiência mais bizarra, assim, que eu tive com o ministério foi gravar o podcast ao vivo no Encontro CEPAL com Ari Veloso. Aquilo... verdade, verdade. Eu suei tanto que o suor escorria por dentro da calça jeans, assim, ó. E esse programa virou podcastirmãos.com, tá aí no ar pra você ver toda a apagação de mico. Não, toda não, porque você não consegue imaginar o que foi ao vivo. Não pede pro pessoal ver, não pede pro pessoal. Não, o programa tá legal, só que assim, a situação que a gente viveu no ao vivo, só quem esteve lá tem essa lembrança, né? Então é isso, galera, comente bastante aí, eu quero ouvir sobre a experiência de vocês. Se vocês discordam, pode comentar também. Se concorda, pode falar que concorda. E comenta aí, vai lá. E não esqueça de compartilhar o nosso programa. A gente conta com a divulgação de vocês. Os novos ouvintes sempre chegam por indicações de amigos, então vocês são responsáveis por disseminar a palavra. Mas é isso aí, galera. A gente se vê no próximo programa. Muito obrigado por ouvir até aqui e... comente!